Olá, galerinha da Associação de Moradores de Rancho Fundo. Como sempre, espero que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares. A gente, infelizmente, ainda está passando por esse momento pandêmico e cabe a gente tentar se cuidar da melhor forma possível. Então, peço a vocês que continuem tomando os devidos cuidados, né? Vamos procurar estar sempre higienizando nossas mãos. Se precisar sair de casa, utilizar a máscara, evitar ficar em locais onde você tenha uma quantidade muito grande de pessoas, principalmente se essas pessoas não estiverem tomando os devidos cuidados. E dessa forma a gente vai conseguir, né, fazer com que esse vírus saia do nosso país, que também do nosso estado, da nossa cidade, do nosso bairro, e consequentemente a gente consiga voltar a fazer as coisas como nós fazíamos antes, sem toda essa preocupação que a gente tem hoje. E para isso a gente precisa fazer a nossa parte, e eu gostaria de começar a aula de hoje dando essa dica aí para vocês, né, para que a gente possa se rever o quanto antes na nossa atividade presencial. Enquanto isso não ocorre, a gente continua tendo as nossas videoaulas através da internet, né, através do canal aí da Associação de Moradores. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de esportivização. Para a gente falar desse conteúdo, a gente vai ter que relembrar algumas coisas que nós já falamos e vamos também ter que falar sobre algumas coisas antes até chegar no processo de esportivização. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que recordar é a diferença entre o jogo e o esporte, né? O jogo é aquela atividade onde a gente consegue adaptar, a gente consegue fazer alterações para que a gente consiga praticar de acordo com como a gente precisa. Um exemplo que eu cito para vocês é o golzinho, né? Não existe nenhuma regra que fala que no golzinho tem que ter 2 para cada lado, ou 3 para cada lado, ou 4 para cada lado. Não fala, a gente pode adaptar. Não existe nenhuma regra no golzinho que fala que eu tenho que ter um espaço de 30 metros por 15 metros. A gente vai jogar de acordo com o espaço que a gente tem disponível. Então o jogo ele tem essa condição adaptativa. A gente consegue adaptar de acordo com as nossas necessidades. Já o esporte não. O esporte ele tem regras universais, né, que são padronizadas, e a mesma forma que se joga aqui, se joga em qualquer parte do mundo. Isso, o esporte. Então, essa diferença entre jogo e esporte, ela tem que ficar bem clara para vocês conseguirem entender, né, esse processo de esportivização. Existem vários tipos de esportes, né? Uns são mais conhecidos que os outros. Aqui no Brasil, o esporte mais popular é o futebol. E tem países que, mesmo o futebol sendo o esporte mais popular do mundo, não tem tradição nesse esporte, não demonstram interesse por esse esporte, mas demonstram interesse em outros esportes que aqui no nosso país não é tão disseminado, não é tão difundido, não é tão praticado pelas pessoas. Por exemplo, o beisebol. O beisebol não é um esporte popular aqui no Brasil, mas se você for na Venezuela, se você for em Cuba, nos Estados Unidos, você vai ver que lá existe um grande interesse por esse esporte. E tem aqueles esportes que têm uma aceitação muito grande na maior parte dos países, que conseguem se popularizar, que conseguiram se popularizar ao longo dos anos, e outros não. Então existe essa diferença.
Agora, como que surge um esporte, né? O esporte, para ele surgir, é através de um jogo que algumas pessoas começam a praticar e começam a ver potencial naquele jogo, naquela atividade, começa a ocorrer um interesse cada vez maior das pessoas naquela atividade e elas pensam em organizar, em fazer eventos, até que aquilo ali toma uma proporção, né, grande e se torna um esporte. Porém, não é simples assim. Para se tornar um esporte, né, aí começa o processo de esportivização, né? Porque você vai ter que começar a definir algumas coisas, para que não venha um e logo altere o que já está definido. Então você vai ter que começar a ter as regras padronizadas, e também essas regras não vão poder mudar por causa do interesse individual de uma ou outra pessoa. Vai existir uma regra. Então, ele deixou de ser um jogo e está passando a ser um esporte. Ele está no processo de esportivização, né? E uma das principais coisas que precisa para uma atividade ou um jogo se tornar um esporte é de uma entidade oficial para controlar as regras. Aí eu vou citar o exemplo aqui do futebol, né? Quem hoje organiza o futebol no mundo é a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol. A FIFA, ela passa informações para os seus filiados continentais. No nosso caso aqui, na América do Sul, é a Conmebol. A Conmebol que organiza, por exemplo, a Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores da América, organiza a Copa América de Seleções. E a Conmebol, ela recebe ordens diretas da FIFA, que é a entidade máxima. Porém, ela que comanda os países que são filiados a ela, entre eles o Brasil. O Brasil, ele tem a CBF, que é afiliada à Conmebol, e a CBF, ela organiza as competições aqui dentro do nosso país. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E os estados têm as suas federações que são filiadas à CBF. Aqui no caso do Rio de Janeiro, a gente tem a FERJ, que é a Federação Estadual de Futebol do nosso estado, né? Então, dessa forma, a partir do momento que aquela atividade começou a ter regras padronizadas, se criou uma estrutura, né, com entidades oficiais organizando aquele esporte, aí aquilo ali passou a ser um esporte. Só que é como eu falei lá no início, alguns eles têm uma aceitação muito grande, muito rápida, outros não. Então, dessa forma, também vão surgir os clubes que vão ser filiados a essas entidades oficiais. E esses clubes, eles vão tentar se desenvolver o máximo possível, taticamente, tecnicamente, vão tentar elaborar equipamentos que possam melhorar a performance dos seus jogadores, porque quando a gente fala de esporte, a gente está falando de alto rendimento, de pessoas profissionais que estão, né, dedicando a sua vida, aquilo ali passa a ser o seu trabalho, né, para conseguir obter resultados. O objetivo do esporte é muito diferente do objetivo do jogo. No esporte profissional, a pessoa trabalha com o objetivo de vencer. O jogo, quando a gente faz de forma descontraída, a gente pensa em se divertir, pensa no nosso lazer, né? Então, tem essa diferença que eu gostaria que vocês conseguissem entender. E existem também diferentes graus de esportivização, né? Existem esportes que são profissionais, existem outros que são amadores, porque não conseguiram aquela aceitação muito grande, né? Igual outros esportes conseguem, né? Tem esportes que têm muita presença de patrocinadores, e patrocinadores milionários, como é o caso do futebol. Você tem lá equipamentos, marcas esportivas,
que fornecem os materiais esportivos, você tem diversos patrocinadores de diversos setores da sociedade que estão interessados em expor a sua marca ali. E o mais alto grau do processo de esportivização que um esporte pode chegar é quando ele se torna um esporte olímpico, tá? Então, pessoal, falei um pouco aqui com vocês a respeito desse processo de esportivização. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço em todos, fiquem com Deus e até a próxima.